Vamos continuar nossa aula sobre classificação de seres vivos. Agora a gente vai aprender umas coisinhas a mais. Como sempre. Enfim, a primeira aula é sobre o filo... como é que é o nome? Selenteados ou quinidários, né? Eu vou escrever quinidários porque ajuda no outra coisinha mais pra frente. Quinidários, né? Uau, legal. Exemplos de indivíduos desse filo. Eu tô lentamente me animando pra esse vídeo. A gente tem a água-viva, a gente tem a anêmona, a gente tem a hidra, coral também. Todos esses bichinhos que são bem legais de passar a mão, tá? Experimenta, você vai gostar, né? Então, vamos usar o exemplo da água-viva, né? Uau, essa água-viva tá doente, eu acho. Sei lá, um desenho mal. Bom, essa água-viva, é água-viva, tá? Ela as pessoas às vezes confundem com medusa. A medusa, isso não é um núcleo, tá? É uma boca. A medusa, assim como a água-viva, elas são livre-natantes, elas nadam. Vale lembrar que os quinidários são aquáticos. E na maior parte das vezes você encontra eles em água salgada, né? Eles podem ser livres natantes, eles podem ser classificados como medusas ou pólipo. Tá? A medusa é livre natante, ela nada, ela tá livre, ela não tá fixa num lugar. Não dá para usar de ponto turístico. Já o pólipo, ele tá fixo. Um exemplo do pólipo é a anêmona. Tá? Assim, a anêmona, assim como a água-viva, tem uma simetria muito legal, que é a simetria radial. Eu expliquei no meu outro vídeo lá. Que é interessante. Se você parar para pensar, faz sentido. Você não deve ter se perguntado isso, mas eu vou lhe responder. Por que só tem uma boca? Eu, fazendo parte do sistema digestório, quando eu quero falar do meu sistema digestório, geralmente eu me refiro a dois orifícios, né? Um para entrada e um para saída. Eu só desenhei um na água-viva. Por quê? Porque é nojento. Porque o sistema digestório da água-viva é incompleto. O que significa que pelo mesmo lugar que entrou o cheeseburgão, um peixão, sai também uma nutelinha, né? Um cocôzinho. Ou seja, só tem boca. Isso aqui é a boca. Uau! Um orifício. Tá. Uma outra coisa interessante dos quinidários é isso aqui, ó. Faz força para imaginar isso aqui. O que é isso? É o sistema nervoso. Uau! Sistema nervoso. Você tem um sistema nervoso. O sistema nervoso é por meio de onde, entre outras funções, quando alguém dá um tapa em você, você sente a dor, você sente a ardência, né? Na água-viva tem um sisteminha parecido, mas ela não pensa, é um sistema nervoso difuso.
mais ou menos como se ela tivesse coberta de botões para saber se alguma coisa está encostando nela. Ela tem reações. Tá? Sistema nervoso difuso. Mas, tá, ela recebeu a pancada. O que ela vai fazer? Ela não tem cara de saber sair nadando por aí. Ainda mais que a anêmona, né? Ainda mais os pólipos. Ah, não expliquei direito aqui. Pólipo, tá? Uma coisa mnemônica para ajudar a você lembrar. Pensa no seu tio gordo. Sabe aquele tio que usa regata? Um copo de suor embaixo de cada axila, assim. Que tem umas verrugas bem estranhas na pele. Então, aquelas verrugas tem gente que chama de pólipo. E elas são fixas. Você não vê elas andando pelo braço do seu tio, né? É basicamente isso que eu queria falar. Mas por que ela vai querer saber se algum bichinho bateu nela? Ou se ela encostou em alguma possível presa? Porque ela tem uma célula muito legal chamada de quinidócito. Eu vou fazer vários pontinhos para representar isso. Tá? São umas células. Tem aqui também, não vai achar que você está salvo essas células quando você só toca na parte de cima da água viva. O que são os quinidócitos? São células urticantes. Quando você foi naquele hotel fazenda, né, todo pimposo, cheio com repelente até no seu couro cabeludo, vamos fazer a trilha na mata, né? E você encostou naquele matinho, né? Eita. Aí ficou coçando, né? Chato. Porque você encostou numa urtiga, né? Urticante irrita naquela irritação. A diferença aqui é que você sente muito mais dor e é chato. Muito mais chato. Celular urticante, para que serve? Proteção, ou seja, você tenta bater nela com a sua mão, ela machuca você muito. Ou para caça. Mais ou menos caça, né? Não, tá lá o peixão, passou embaixo dela, boa, mata o peixe com as células urticantes. O peixe fica, não. E vai lá e manda pra dentro. Já era. Isso é basicamente o que nós sabemos sobre os quinidários. Correto? Certinho. Agora a gente vai aprender sobre um outro tipo de ser vivo. Olha só, 2 em 1 esse vídeo, hein? Puxa vida. Que são os plateumintes. Plat lembra plano, de certa forma. Junta plano, plá, com flat, que é plano em inglês, fica plat, né? Plateumintes, ou seja, em latim, vermes achatados. Essa parte que aí nós vamos falar de doença um pouco também. Aqui, ó. Plateumintes, tem gente que chama de plateumintos. Vou desenhar um bichinho para ajudar a gente. Isso é o bichinho, isso é um plateuminte. Exemplos de plateumintes, né? A gente tem a tênia. Tênia, você sabe o que é tênia, daqui a pouco eu explico. E a planária, que é esse bichinho que eu desenhei aqui. A planária é 1,5 cm mais ou menos. Ela vive em manguinhos, vivendo a vida dela. Eu vou desenhar maior, porque eu vou desenhar os interiores dela, né? Aqui. Tá, a planária, eu tô falando dos indivíduos com complexidade crescente. Falei dos protozoários, que são bem simples. Aí eu falei das esponjas, que são um pouquinho mais complexas. Falei dos quinidários mais complexos. Agora dos plateumintes, que são bem mais complexos. Bom, primeiro... Isso não são 2 núcleos, isso são 2 ocelos. São 2 sensores de luz, são 2 olhos primitivos.
ocelos. Bom, se tem olho, né? Olho tem que ter um sistema nervoso, mas tem que ser mais complexozinho para processar as informações. Então a gente tem em relação ao sistema nervoso, gânglios mais cordões. É como se você tivesse... Isso é mais ou menos o cérebro, isso é meio aquele feixe de neurônios que passa por dentro da sua coluna, né? Basicamente isso, é um sistema nervoso bem mais complexo que o da água-viva. Bom, aí a gente pode traçar aqui, ó, cortar ela no meio bem bonitinho, e a gente conclui que tem uma simetria bilateral. Eu consigo dividir em duas partes bem parecidas. Simetria bilateral, e você consegue observar que tem uma coisinha assim, tipo, o corpo não é tudo a mesma coisa, tem uma cefalização, tem uma cabeça. Tá. E aqui a gente tem isso. Isso. Oh meu Deus, com que isso está relacionado? Os flatiomintes também cagam pelo lugar que eles comem. Eles têm um sistema digestório incompleto com apenas um orifício. Basicamente isso. Um orifício. Tá bom. Será que isso é tudo? Obviamente não. A gente tem... meio que uma arvorezinha. Dentro dos platiomintes. Que se a gente for ampliar, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Que é isso, basicamente, né? Aqui é o núcleo de uma célula, tá? Basicamente eu vou nomear isso aqui antes. Nossa, eu falei basicamente 3 vezes agora. Ficou bem ruim isso, tá? Células flama. Células flama, porque parece um foguinho, né? Tá, o que é isso? Vários flagelos, vários rabinhos. Instaurei o caos. Vários perinos que funcionam mais ou menos como os coanócitos, né? Fica agitado pra caralho. E aí, os resíduos que estão aqui, eles são puxados. Como você ter meio que... Pensa você colocar um ventilador à prova d'água num esgoto, ele vai puxar as coisas, né? Dependendo de como você colocar ele. E aí, ele guia para os esporos. Não, para os esporos não, para os poros. Tudo isto aqui está ligado ao sistema excretor. É um organismo bem mais complexo. Lembre-se, da mesma forma que a gente faz o xixi, eles têm que eliminar o gás carbônico deles, os negócios deles de alguma forma, né? Então, eles têm esse sistema excretor, que são vários túbulos com as células flama que fazem tudo circular e, no fim das contas, os resíduos saem pelos poros, né?
túbulos, mais poros, mais células fã. Uma curiosidade bem legal é que alguns são parasitas e outros são de vida livre. A planária, por exemplo, ela nada tranquilona no lago dela, enquanto a tênia fica lá te parasitando. Enfim, vamos falar das doenças. Esse desenho ficou bem grande e eu vou ter que apagar. Ó, primeira doença, esquistossomose. Isso, eu não tenho um S depois do I. Esquistossomose. Nossa, pelo amor de Deus, que nome feio, hein? Tá, o que causa? Tá ligado ao esquistosoma mansoni. Ó, tá vendo? Por isso que eu me confundi. Depois desse I não tem S, depois do I desse nome tem S. Esquistosoma mansoni. Como é um nome em latim, a gente sublinha. Nome científico, né? Tá. Eu vou desenhar os bonequinhos aqui. Ok? A gente tem um bonequinho. A gente tem a aguinha. A gente tem o caramujozinho. E a gente tem adivinha, o cocôzinho, né? Como sempre. Tá. É a doença... Tá. O que é transportado vetor? É o caramujo. Vou explicar melhor. Aqui a gente tem o miracídio e a cercária. O que acontece? Você foi lá, né, no seu hotel fazenda, show de bola, bora galerinha nadar no lago, mas aí aquele vagabundo da outra excursão, ele cagou naquela mata, ele cagou porque ele se achou maneirão. Aí o cocô dele, ele tinha uma barrigona assim. O cocô dele, cheio de ovinho do esquistossoma mansoni, cai na água. Aí eclode e vira o miracídio. O miracídio, todo supimpão, ele procura o caramujo. Ele entra no caramujo, se desenvolve no caramujo e sai como cercária. Então, por enquanto o ciclo tá assim, né? A cercária, então, toda supimpona, 1000 grau, ela tá procurando um humano pra adentrar. E aí você tá lá, felizão. Só tá coçando um pouco a sua pele. Aí você vai lá e coça. Pra ver, você ajudou a cercária a entrar na sua pele. Ela já ia querer entrar de qualquer jeito e você coçando ajudou ela a entrar. Ela entrou na sua pele, na sua corrente sanguínea. Aí ela nada nessa corrente sanguínea, tá lá de boinha. E ela vai parar nos vasos sanguíneos abdominais da sua barriguinha. E aí você sente algumas coisinhas chatas, né, quando isso acontece. Você fica com a barriga d'água, pensa nas criancinhas da África. Putz, isso aí é chato, né? Nossa, que criancinha da África. Sabe quando elas estão magrinhas, coitado, e com aqueles barrigões? Então, muito provavelmente essa doença. Tá? Barriga d'água, aquela barriga, uma bola de basquete mesmo. Aquilo acarreta em dores, obviamente, e você fica desnutrido. É isso.
Mas tipo, aquelas crescidas geralmente estão bem magrinhas, coitadas. Né? Ah, nossa, não coloquei um monte de coisa. Você fica com barriga d'água. Dores e desnutrição. Isso significa penetração de cercárias na pele. Ativa, elas não entraram sozinhas, né? Elas quiseram entrar. Na pele. Ok, isso tudo é chato, mas como é que eu previno isso de acontecer? Simples. Parou de gravar por algum motivo, então vou ter que repetir basicamente uma boa parte da aula. Enfim, bom, para prevenir isso, o que você faz? É simples. Ou você dava um pinico, você dava uma privada, você falava para aquele gordinho, nossa, aquele chato, que cagou do lado do lago. Nossa, eu fingi muito essa última emoção. Que cagou do lado do lago para se pegar o cocô dele. Isso se chama saneamento básico, porque aí ao invés de ir direto pro lago, passa por uma estação de tratamento. Então, saneamento básico é uma das profilaxias. Outra coisa é que, outro fator, é que muito a maior parte das lagoas de coceira não é porque alguém cagou um dia lá que é assim. Lagoa de coceira, a lagoa que está contaminada com esses miracídios e cercárias, né? Além dos caramulos, óbvio. A maior parte delas estão constantemente contaminadas. Por quê? Porque as pessoas, devido a uma ignorância que infelizmente nosso sistema educacional proporciona, elas pensam, tem uma lagoa perto da minha casa, a estação de tratamento está longe. Eu construo um cano que vai a privada até a lagoa. É simples. Aí a pessoa pega esse tossomose, não sei da onde, foi visitar um primo muito longe, vai, caga e contamina aquela lagoa constantemente, porque ela tá sempre lá cagando, ela sempre toma banho na lagoa, sempre caga de novo, né? E geralmente essas lagoas ficam conhecidas por fazerem a pele coçar, então elas são chamadas de lagoas de coceira, né? Então os monitores provavelmente iriam avisar, porque várias crianças já teriam feito aquilo. Enfim, evite as lagoas de coceira. Bom, isso é tudo, né? Tá, agora a gente vai falar sobre uma outra doença causada pelos platiomintes, que é uma doença chatinha até. Que é... Falei tudo, né? Isso! Bem conhecida, que eu vou desenhar o ciclo. Talvez você adivinhe. A gente tem isso aqui. Uau! Muito provavelmente, quer dizer, sei lá. Isso chama-se teníase. O que é teníase? O que causa teníase?
Taenia solium. E ou a Taenia saginata. A primeira é do porco, a segunda é da vaca. Então o vetor da primeira é o porcão, o vetor da segunda é a vaca, o boi. Ok. Como é que funciona isso? Você vai lá. Como é contaminação? Contaminação. Você vai lá, todo supimpa na sua fazenda. Agora você não está mais na sua fazenda, você está no outro. Você tem sua própria fazenda. Você olha. Chegou visita na sua casa, um primo, todo supimpa. Você fala, vou agradar. Afinal, família é família. Aí você olha pro seu porco, o porco olha pra você. Você olha pro porco, o porco olha pra você. Você mete a faca na garganta do porco. O porco morre, você quer fazer um churrasco, você arranca a pele dele, você bota lá. Infelizmente o porco estava com cisticercose, porque o cara que te vendeu era um vagabundo que enganou você. Aí o porco estava com cisticercose. E tem várias bolinhas do tamanho de uma cabeça de fósforo na carne, que pode passar despercebido. Aí você está lá fazendo um churrascão com bastante sal, tá? E aí, não que o sal interfira, mas é importante mais pra frente pra historinha. E aí você pergunta, ó primo, você gosta de como a carne? Aí ele olha pra você e fala, mal passada, você não sabe se é muito mal passada, se é pouco mal passada, ou se deixa quase crua a porcaria da carne. Aí você dá pra um menino pra não fazer desfeita, para comer a carne. Ele, tá bom. Aí vocês comem churrasco, pá. E parabéns, você contaminou um familiar seu com a com a teníase. Porque aí os cisticercos. Então, tem cisticerco no porco. Cisticerco. Que é como se tivesse... Cisticerco é meio que a larva da tênia. Tá? Agora ele vai ter a teníase. A larva vai se desenvolver na barriga dele, vai virar um cobrão gigante assim. Pode ter vários metros de comprimento. E aí ele... Só que ele não sente nenhum sintoma. Então, tá, contaminação, ingestão de carne mal cozida, tá, mal passada. Sintomas, ele vai ficar de boa. É basicamente isso. Ele não vai saber que ele tá com teníase, ele vai ficar legal. Só aí, então a tênia vai viver pra sempre dentro dele, vai ter descendentes, uma família, toda uma árvore genealógica? Não, porque muito provavelmente um dia ele vai chegar na pediatra e falar, o que eu faço? Sei lá, um check-up. Não sei. Mas toma esse vermífugo. Isso acontece, você sabe que acontece. Só toma um vermífugo, garantia. Aí minha mãe toma, a tênia morre. Basicamente isso. Tá. Sintoma zero. Então, você pode pensar que não tem problemas. Mas tem. Só que isso é relacionado a outra doença. Então a gente vai ter que ter uma prevenção, né? Uma forma de prevenção importante. Bom, primeiro, não come carne mal passada. É isso. Comer carne bem cozida. Ou como esse porco pegou esse cisticerco, né? Vamos mais a fundo no problema. Porque se você cozinhar bem a carne, ele morre, né? O cisticerco. Mas como esse porco pegou o cisticerco? Bom, o seu Jorge que vendeu a porcaria desse porco, desse leitão, pra você, ele tinha um sistema de esgoto muito legal. Ele cagava no chão. E aí o troço dele ia parar num rio, e do rio
ele pegava água. Que legal, para alimentar quem? Para alimentar os porquinhos, para saciar a sede dos porquinhos, né? Então acabou que o seu Jorge, que de alguma forma tinha teníase, cagou os ovinhos. Os ovinhos foram parar na água. A água ele deu pro porquinho ou pra vaquinha. O porquinho ficou com cisticercose, né? Ficou com cisticerco. E aí você, supimpão, pegou aquele bifão e comeu. Aí agora você tá com teníase, parabéns. Ou seja, se o seu Jorge tivesse uma privada, um tratamento bom no esgoto dele, saneamento básico, sim, cara, a lição que eu quero passar dessas aulas é: chama a Sabesp. Chama a Sabesp. Não inventa de criar o seu próprio esgoto. Chama a Sabesp, cara. Então, você previne usando o saneamento básico. Se ele tivesse saneamento básico, ele não tinha cagado no chão e não tinha contaminado você, sabe? Ok. Bom, mas disse que tinha outra doença, que é a cisticercose. Que pode pegar nos humanos também, neste carinha. Né? O que aconteceu? É causado apenas pelas larvas, os cisticercos, da Taenia solium. A vaca, o verminho da vaca é mais de boinha. Esse problema é grave, tá? Esse da cisticercose. Enfim, como é... Vou contar a historinha de novo, que eu gosto de contar historinha porque tá na hora da contaminação. Tá. Aí o seu primo não quis que esteja relatada a doença, foi lá e soltou um barrão depois ele ficou na sua casa uns dias, aí ele soltou um barrão. Um barrão cheio de ovinhos, porque agora ele tem teníase, e lembre-se de Taenia solium, porque veio do porquinho. E aí, como a sua casa também é um lixo, no quesito esgoto, foi pro riozinho também, o mesmo do seu Jorge, olha que interessante. Aí você, todo pimpão, num próximo almoço em família, comendo dessa vez só sopa, porque vocês decidiram fazer uma hortinha e tal. Uma sopa de legumes. Só que a sopa tinha muito sal. Ah não. Aí sobrou... sim. Pera, apaga tudo que eu falei. Tudo. Até a parte da contaminação disso. Um outro dia, quando o seu primo já estava com teníase, a Taenia já estava plena, botando ovo, seu primo estava por extensão botando ovo também. Aí você decidiu fazer outro churrasco. E como você, como ditado antes, põe muito sal na carne, você foi comer o seu churrasco com muito sal, este não estava contaminado. E aí você ficou com sede. Aí você, puxa, eu vou beber água. Não tem água no filtro, não tem água na panela, você está com muita sede. O que você faz? Você vai no riacho, antes de filtrar, antes de ferver a água, você pega o seu copo, enche no riacho mesmo, porque você está com muita sede, tinha muito sal, você errou a mão no sal. E você vira uma golada, ainda não está satisfeito, você enche outro copo, você vira outra golada, ainda não está satisfeito, enche o copo, vira meia golada e despeja o resto no riacho. O que aconteceu? Você ingeriu os ovos do cocô do seu primo, parabéns, você está contaminado com as larvas. Não, você está contaminado com cisticerco, porque ao invés de os ovos se desenvolverem no porquinho, agora está se desenvolvendo em você, tá? E aí você vai ficar com a cisticercose. Ou também, quando você estava lá cortando os legumes para sopa, não, para sopa não, quando você estava lá cortando os legumes para acompanhar o churrasco, você lavou com a mesma água do riacho, estava cheio de ovinho, ficou preso na água. Ou também na sua horta você irrigou o seu alface, a sua cenoura com a água do riacho, está cheio de ovo de Taenia na sua plantação e você vai lá e come. Então o que acontece é ingestão de alimentos mal lavados no geral, né?
mal lavados, ingestão de água contaminada. Tá, legal. Mas se não tiver sintoma, não tem problema. Mas eu disse que tem, cara. Eu disse que essa doença é grave, então tem sintoma. Você fica mongolzão. Você tem distúrbios psicológicos, porque esses cisticercos, além de poderem se alojar na sua pele, vão poder se alojar no seu sistema nervoso. Então você fica com epilepsia, convulsão e problemas neurológicos. Olha que legal, seu primo e o seu Jorge. Eu falei seu João em algum momento. Eu sei, mas o seu Jorge causaram pra você, né? Então, sintomas: epilepsia. Pode demorar até 5 anos para se manifestarem esses sintomas. Convulsão e como? Como é que é? E problemas neurológicos no geral. Ok. Então, como eu evito essa doença? Sim! Pela milésima, nossa, pela milionésima, pela bilhésima, sei lá se existe. Você pega de Natal, opa, tá chegando Natal, o que você faz? Você dá uma privada. Você liga pra Sabesp e fala, pô, os caras tão cagando no chão. Aí ela chega, opa. Então aí você compra uma privada, você fala pro seu Jorge também comprar uma privada, aquele vagabundo com dinheiro do porco. Aí ele vai lá, bota uma privada na sua casa, você bota uma privada na sua casa. A Sabesp fala, olha, a estação de tratamento tá muito longe, você fala, tudo bem, ela constrói uma, não é cisterna, uma fossa, mas uma fossa toda impermeabilizada, toda bonitinha, adequada a armazenagem dos seus dejetos. Faz isso na casa do seu Jorge também. Pronto, saneamento básico na sua cara. Resumindo a história, privadas de saneamento básico são legais. Isso, e previnem doenças como essa. Então, saneamento básico. Ou você podia ter lavado os legumes melhor. Caramba. E como a água já não estaria suja. E se você tivesse, mesmo que você tivesse um filtro, você não podia. Cara, é o seguinte: é muito mais provável ter os ovinhos por causa da irrigação. Então. E lava os alimentos direito, tá? Com sabão. Sabão não, com água sanitária, essas coisas, né? Então, lavagem correta dos alimentos. Porque a lavagem que você fez com a água toda cagada tá incorreto também, né? Bom, essa foi a aula. Foi uma aula bem chatinha, né? Tchau. Te vejo na próxima aula, que vai ser sobre nematóides, verminhos mais diferentões aí. Outra coisa. Comenta aí. E bota aqui nos cards também. Se você gosta dessas historinhas que eu conto. Porque vai ter mais doença pra frente. E aí eu quero saber se eu tô falando muito rápido, vai ter essa opção na votação também. Ou se você não gosta de historinha mesmo, ou se você gosta do jeito que eu tô fazendo. Enfim, fala pra mim, pra eu fazer uma aula mais personalizada.